Nessa nossa próxima dica rápida, a gente agora vai aprender como fazer a criação de uma ferramenta para a nossa usinagem. Ou seja, com o nosso cabeçalho introduzido na nossa programação, agora a gente vai aprender a criar a nossa ferramenta que vai ser responsável por executar a remoção de material. A gente vai usar o auxiliador de criação de ferramentas do CNC Simulador Pro para que a gente consiga criar essa nossa ferramenta de usinagem. Para que a gente consiga começar esse nosso processo de criação da primeira ferramenta de usinagem, a gente tem que, em primeiro lugar, nos certificarmos de que o cabeçalho, o início do nosso programa, já está criado aqui na nossa parte de edição. Com isso feito, a gente vai posicionar o nosso mouse aqui na opção de ET, que é a nossa chamada de ferramenta. Então, eu vou selecionar tudo aqui relacionado ao ET, que é a chamada de ferramenta, e vou apagar esta minha primeira ferramenta que foi criada como default pelo nosso auxiliador. Apagando, agora eu vou acessar o comando para a criação dessa minha primeira ferramenta. Por que eu apaguei? Porque aqui nessa parte onde foi apagado, onde está posicionado o nosso cursor, é onde a gente vai inserir essa nossa chamada de ferramenta. Então, eu vim na opção de Settings para ter acesso a essa criação e na opção chamada de Inventory Browser. Clicando nessa opção, a gente vai ser direcionado a esse novo assistente para que a gente assim consiga criar essa nossa primeira ferramenta de usinagem com o assistente de criação do CNC Simulator Pro. Com a seleção do nosso assistente do Inventory Browser, a primeira opção, a primeira aba que a gente tem aqui é a aba chamada Tools, que significam ferramentas. Com essa minha aba selecionada, a primeira coisa para que eu consiga fazer a criação dessa minha ferramenta é escolher qual que é o tipo de ferramenta que eu quero criar. A primeira opção que a gente tem aqui na caixa de registro, que são os tipos de ferramentas, é a minha ferramenta de fresamento. A segunda opção é a minha ferramenta de torneamento. Temos as configurações automáticas, que é o library do meu software para fresamento e o library para o meu torneamento. Ou seja, com essas duas opções de baixo, eu tenho já ferramentas pré-determinadas pelo software. E com as duas opções de cima, eu consigo criar uma nova ferramenta. Então, vamos escolher aqui para que eu crie uma nova ferramenta. My Milling Tools, que significa minha ferramenta de fresamento. Eu vou selecionar essa opção e vou perceber que todos os campos da minha tela vão estar em branco. Daí, então, eu venho aqui no meu botão chamado de adicionar, para que eu adicione uma nova ferramenta que eu desejo criar. Clico nesse botão para que assim eu tenha acesso à parte de configuração de adição dessa minha nova ferramenta de fresamento. E com essa minha nova janela que foi aberta, que é onde eu tenho o editor dessa minha ferramenta de fresamento, tá vendo? Nós temos aqui o nome desse nosso assistente chamado de Mill Tool Editor, que significa editor de ferramenta de fresamento. Eu vou aqui determinar as configurações dessa minha ferramenta. A primeira configuração que eu tenho é escolher qual que é o tipo de ferramenta que eu vou selecionar, qual é o tipo de ferramenta que eu vou utilizar na minha usinagem. Temos a primeira opção de Flat, que é a opção de ferramentas de topo com canto vivo. A segunda opção, Ball, que é a minha ferramenta esférica. Tenho a minha ferramenta de Pointer, que é ferramentas usadas para fazer chanfro, para escariar peças ou até mesmo utilizadas como broca. Aí eu vou selecionar qual que é a ferramenta que eu quero aplicar na minha usinagem. No nosso caso, nós vamos escolher a primeira opção, que é a ferramenta de topo. E agora eu vou preencher os dados que vão determinar o dimensional dessa minha ferramenta. Primeiro, o diâmetro da ponta dela, vamos colocar aqui um diâmetro de 12 milímetros. Em seguida, o comprimento de corte, o comprimento útil de corte dessa minha ferramenta, vamos colocar aqui como sendo 80 milímetros. Dá para a gente perceber que aqui na janelinha ela já vai automaticamente configurando a visualização dessa nossa ferramenta. Em seguida, eu tenho a opção de determinar ou não um corpo superior dessa minha ferramenta, que é aquele corpo onde não tem o corte. Eu habilito a opção de Use Separate Shift, seleciono
E agora eu vou determinar o dimensional desse meu corpo auxiliar, que é o corpo da parte de cima, que a gente usa apenas para a fixação dessa nossa fresa de topo. O diâmetro dela, geralmente essas ferramentas, as fresas de topo, nós temos o mesmo diâmetro de corte com o diâmetro da parte de cima. Vamos então colocar também 12 e o comprimento dessa minha fixação. Vamos colocar 20 milímetros. Automaticamente nós temos a pré-visualização dessa minha ferramenta e agora eu vou ter que determinar um nome para essa minha ferramenta aqui no campo chamado de Tool Name. Então vamos colocar fresa de topo espaço 12, que é onde eu tenho uma fresa de topo com um diâmetro de 12 milímetros. Sendo assim, eu termino a configuração do dimensional e a identificação dessa minha nova ferramenta de topo. Depois de ter definido toda a parte de edição da geometria da minha ferramenta, da minha fresa de topo, no caso que a gente escolheu, eu posso dar OK para selecionar essa ferramenta e a gente percebe que automaticamente aqueles campos que estavam em branco inicialmente foram preenchidos com as informações da minha ferramenta, como eu tenho o nome dela, fresa de topo 12, o diâmetro, o comprimento dessa ferramenta e tenho aqui também a parte que a gente chama de magazine, que é onde cada vez que eu vou criando as ferramentas, eu consigo ir adicionando no meu programa. No caso, nós só temos uma ferramenta, eu tenho aqui no meu magazine apenas a seleção e a escolha de uma ferramenta que foi criada. Se eu quiser adicionar novas ferramentas, eu clico no botão de adicionar e uso o mesmo procedimento de criação para novas ferramentas, para que assim eu consiga aqui no meu magazine ter todas as ferramentas que eu costumo utilizar e o chamado de meu magazine, que é a parte aqui que a gente coloca como minhas ferramentas de fresamento. Ou seja, eu tenho um próprio magazine criado por minhas mãos, com os dados que eu determino para aquela minha determinada operação, para aquele meu determinado processo de usinagem de uma peça que eu desejo executar e criar todo um programa de usinagem. Para finalizar o processo de criação, basta apenas agora eu vir aqui no botão embaixo chamado de Insert at Cursor, que é onde eu vou inserir no meu programa esta ferramenta que está previamente selecionada aqui na minha tela. Eu vou apertar no botão e a gente vai perceber que essa ferramenta vai vir aqui para onde estava o nosso cursor lá no começo do processo de criação. Quer ver? Aperto no botão, automaticamente a minha ferramenta foi inserida no nosso programa. Dá para a gente perceber que aqui no CNC Simulador Pro, a gente tem uma diferença quando a gente insere uma ferramenta nossa própria, que foi criada por nossas próprias mãos, ou as ferramentas que foram selecionadas pelo próprio magazine do nosso software. Sempre quando aparecer a opção de ET e o número da ferramenta, quer dizer que estamos escolhendo e trabalhando com uma ferramenta que já é determinada pelo software, ou seja, o que estamos utilizando no banco de dados do CNC Simulator Pro. Quando estiver aparecendo apenas a letra T, são as ferramentas que foram criadas por mim, ou seja, ferramentas que foram editadas. Sendo assim, eu consigo vir aqui, dar play no meu programa para fazer a leitura dessa minha ferramenta. Automaticamente, quando eu dou play, a gente já tem a configuração e a leitura dessa ferramenta que foi configurado pelo usuário para que seja utilizada no processo de usinagem do CNC Simulator Pro. E esses são os passos necessários para que a gente consiga criar uma ferramenta manualmente dentro da programação no CNC Simulator Pro. Eu consigo criar uma nova ferramenta utilizando não apenas o banco de dados do nosso software. Consigo criar na opção de Settings e Inventory Browser a edição de novas ferramentas para o nosso processo de usinagem. Isso dependendo do que a gente vai precisar durante esse nosso processo de trabalho.